Olá, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao 10º Interculturalidades, que nesse ano está celebrando os 50 anos do movimento armorial. Eu queria começar agradecendo o convite que me foi feito pelo Centro de Artes da UF, né, por estar nessa missão muito honrosa de estar aqui nessa live, ao lado de duas pessoas que eu tenho profunda admiração, né? O documentarista Vladimir Carvalho, eu não estou exagerando, né? Ele é um dos maiores documentaristas do país, né, que nos presenteia aqui com a sua presença nesse debate, né, após a exibição do filme, um clássico filme do cinema brasileiro, O País de São Saruê, né, dirigido por ele, né, um filme de 1971, mas que, por uma questão da censura, só foi exibido em 1979. Bom, também a gente vai contar nesse debate com a presença luxuosa do Amir Labak, jornalista, crítico, diretor do festival É Tudo Verdade, né, dedicado ao cinema documentário. O Amir também ele é autor de diversos livros, né, sobre esse campo do cinema e que tem prestado assim uma contribuição indiscutível para a difusão do cinema do real, não só no Brasil, mas também no exterior, né? O É Tudo Verdade, ele foi objeto de uma tese de doutorado no Departamento de História aqui da UF em 2019, né, da Juliana Mui-Laerte. Bom, primeiro eu vou passar a palavra para o Vladimir Carvalho, né, que além de ser um documentarista, né, que tem mais de 20 filmes no seu currículo, também foi professor da UNB, então eu queria aproveitar, né, hoje, Dia dos Professores, dar um vivo aí a essa classe de trabalhadores, né, que contribuem muito assim, para a gente ter um mundo melhor, né? E parabéns também, Vladimir, né? Bom, Vladimir, ele nasceu em Itabaiana, né, no interior da Paraíba. Ele é diretor, participou de documentários super importantes para a história, né, do país. Vou citar só alguns poucos aqui, né? A gente pode falar da Pedra da Riqueza, de 1976, a Boladeira, de 1967, Conterrâneos Velhos de Guerra, em 1991, Barra 68, em 2000, Rock Brasília, Era de Ouro, de 2011, isso só para a gente citar alguns poucos documentários. Também a obra do Vladimir ela é objeto de muitos estudos, dissertações, teses, livros, né, mas queria especialmente destacar um livro aqui, que é o livro do professor José Marinho, foi professor do Departamento de Cinema da UF, intitulado Dos Homens e das Pedras, o ciclo do cinema paraibano de 1959 a 1979, que foi editado pela EDUF e que tem um capítulo especial sobre o país de São Saruê, né? Também eu queria aqui fazer algumas aproximações assim, iniciais, né, do filme com o movimento armorial, né, esse movimento de valorização da cultura nordestina, né, começar pelo título do filme, né, que é baseado em um folheto do Manuel Camilo dos Santos, né, Viagem a São Saruê. Eu acho que a gente também pode observar toda essa relação no próprio cartaz do filme, né, onde a gente vê o cartaz com o uso da xilogravura, né, e ainda tem um filme do Nordeste. Também a gente pode falar na própria encenação, o próprio filme, né, que vai trabalhar de uma forma crítica com essa cultura nordestina, mas alguns elementos da cultura popular que são reencenados. No caso aqui eu estou falando do momento do filme onde se tem uma reencenação do cavalo marinho, e também, né, eu queria destacar aqui uma fala do Ariano Suassuna sobre o filme, que eu estou retirando do livro do José Marinho, né, onde ele fala: o País de São Saruê é uma das coisas mais sérias que vi em cinema. O que digo porque esse filme possui exatamente, de fato, ou em potencial, todas aquelas características com que eu sonhava para o cinema nordestino, né? Bom, eu queria, então, antes de passar a palavra para o Vladimir, falar duas coisas. Vocês podem fazer perguntas no chat, que depois eu encaminho aqui, né, tanto para o Vladimir quanto para o Amir.
E também destacar que se hoje a gente está vendo esse filme, a gente está vendo esse filme de 1971 porque ele teve um importante trabalho de restauração realizado entre 2003 e 2004 pelo Francisco César Moreira, né, com uma supervisão do Vladimir Carvalho, da Mirna Brandão, do Carlos Augusto Brandão, do Centro dos Pesquisadores do Cinema Brasileiro, né? E eu falo isso porque no momento em que a gente tem um desmonte da Cinemateca Brasileira, é importante que a gente reforce a importância que é da memória, do patrimônio e de preservar essas instituições que cuidam da nossa história. Então, dito isso, eu passo agora a palavra para o Vladimir, agradecer imensamente sua presença e pedir, Vladimir, que você fale um pouco do filme, aí apresente para a gente o filme O País de São Saruê. Uma boa noite a todos, uma boa noite muito especial aos, digamos, os debatedores da noite, também a parte técnica a cargo da Lívia Maria, e agradecer, sobretudo, essas palavras tão carinhosas, tão elogiosas, assim, que eu fico até encabulado, Tetê, partindo de você, uma professora da melhor qualidade, da maior competência, cineasta também, não é? E eu acho mesmo que a presença do AMI, a sua presença como debatedores aqui nessa live, eu acho um luxo só, uma maravilha. Eu ganhei a noite, ganhei o dia participando dessa live, e estou à disposição de vocês. Você me pede para dizer alguma coisa sobre o País de São Saruê, claro. Olha, eu fui tomado assim, foi uma coisa muito curiosa, porque logo após o golpe militar e a instalação, digamos assim, daquele regime de força, eu fiquei ruminando. Nos primeiros meses dessa coisa, eu fiquei uma temporada, porque eu tive que, de certa forma, me homiziar numa fazenda lá perto de Campina Grande. Eu tinha muito tempo, eu estava assim, ainda muito temeroso de aparecer nos locais e tudo, como era comum estar na Paraíba ou no Rio de Janeiro, de onde eu tinha vindo. Mas eu tive tempo eu fiquei ruminando uma coisa que era o seguinte: o golpe militar ele teve uma ação quase que devastadora, eu digo, sobretudo, do meu ponto de vista, ou melhor, do ponto de vista em que eu estava, com relação àquela parte do Nordeste que a gente chama de a parte da indústria açucareira, onde graçou com uma presença política significativa as ligas camponesas, que fica naquela área, naquela região que vai desde a Bahia até quase o Ceará, essa faixa mais ou menos próxima ao litoral, e que tem um solo adubado, é muito irrigado, é um solo de massapê, onde a cana-de-açúcar se afirmou desde o século XVII, como todo mundo sabe. E ali já estava instalado vamos dizer assim, um divisor de águas, que eu diria, um divisor de classes até, né, em que a exploração do homem pelo homem era patente, né? E justo aí, quase que em seguida ao golpe, e já na primeira semana do golpe, foi desfechado como uma ação assim, né, devastadora contra as lideranças desse movimento, como todo mundo sabe. Por exemplo, só para ilustrar, para a gente ter assim, uma referência imediata, foi ali, em Sapé, na Paraíba, que surgiu o movimento mais organizado, mais forte das ligas camponesas no Nordeste. Não é à toa que foi ali que contou com a liderança de João Pedro Teixeira, o chamado depois de cabra marcado para morrer, né? Então, eu fiquei, ao mesmo tempo que eu ficava temeroso até de circular, eu ficava pensando, desde ali, eu não sei se por uma questão de oposição ao que estava acontecendo, de desconforto total, de incômodo que eu sentia, e como uma pessoa que podia, inclusive, se fosse
a forma como foi feita a deserção, digamos assim, da nossa equipe lá do Cabra Marcado para Morrer, no vizinho estado de Pernambuco, talvez a gente não tivesse vivo para contar, porque foi na Paraíba, então, foi queimado gente em caldeiras de usina, foi uma coisa terrível. E sob o patrocínio, né, podia não ser uma coisa determinada e dirigida do pessoal do militar que estava a gerir a ditadura já praticamente instalada, né, porque havia aquele momento em que Castelo Branco dizia que era não, que está tudo em ordem, que vamos tocar, vai ter eleição, isso, aquilo, outro, mas não. Ali foi terrível. Nessa região, que podemos chamar a região do açúcar, ou a região da indústria açucareira, com todas as usinas funcionando e tudo mais, né? E que foi parte vamos dizer, da fortuna, a fortuna mesmo financeira de uma classe no Nordeste. Então, eu fiquei pensando, eu já tinha uma espécie de background do chamado sertão. Quando eu digo sertão, eu falo terra seca, porque sertão é tudo que está lá para o interior. Foi uma postura que a literatura, os textos sociológicos, antropológicos, o sertão é no interior, mas o meu sertão, o sertão daquela região do Nordeste, é o polígono das secas, né? Aqui toma é como se fosse o miolo do Nordeste. Então, fiquei algum tempo e fui pensando nisso cada vez mais, em realizar de novo, não é? Porque nós fomos apanhados com a mão na cumbuca, não é? Nós fomos apanhados, no caso do Cabra Marcado para Morrer, de uma surpresa extraordinária que foi triste e foi terrível para todos nós. Mas eu fiquei pensando em levar para o sertão, que não tinha nada a ver em termos, digamos assim, da política, era quase virgem, mas que tinha uma feição socioeconômica de exploração pelo latifúndio, a exploração do homem pelo homem, da injustiça social, ali aflorava, tal qual como aconteceu em todo o Nordeste, que eu chamei aqui, só para a gente, para o entendimento da coisa, de açucareiro. Então, fiquei sempre pensando, eu fui um leitor, quanto mais de Euclides da Cunha, e todo mundo acha o capítulo A Terra uma coisa assim meio esquisita, porque o Euclides da Cunha era um engenheiro super competente e ele usou especialmente no capítulo da Terra, uma terminologia que é muito própria, além de ter aquele estilo, aquele cipoal fantástico, possante, é de uma potência o estilo do Euclides da Cunha, não precisa ficar aqui mencionando esse aspecto. Mas, especialmente a Terra, eu era apaixonado porque eu sou um pouco... Tenho um tropismo doentio por palavras, quanto mais difícil escala alfabética do português, mas eu gosto. Então, a Terra me tomou. E, lendo Os Sertões, tem várias edições, diferentes épocas, eu me habituei a essa admiração por essa região, pelo homem da região nordestina, especialmente esse do sertão, tal como foi em Canudos, que é um sertão também esse, que é no interior, é no oeste do Nordeste, né? O oeste, lá para dentro, né? Na terra de Glauber Rocha. E, naturalmente, eu aduzia isso, eu misturei isso com a minha própria formação, né? Eu nasci em Itabaiana, como você já disse, eu talvez esteja até me delongando com esse papo aqui, mas eu nasci em Itabaiana, que era um centro boiadeiro, a meio caminho entre essa parte açucareira e o sertão propriamente dito. É uma terra agreste, entre João Pessoa e Campina Grande, é uma região de agreste, ela não é uma terra seca como o sertão, porque ainda está bastante próximo ao litoral. Bom, aí, Itabaiana foi um secular centro boiadeiro. Havia uma grande feira de gado, né, que fez a fortuna também do lugar. E o meu avô,
um sertanejo que desceu. Sabe o 15 de Raquel de Queiroz? Eu tenho isso como referência. O meu avô desceu do sertão do Rio do Peixe, onde eu filmei o São Saruê, e migrou na direção do Brejo, né? Em 1915, que dá nome ao romance de Raquel de Queiroz, e o drama da Bagaceira de Zé Américo de Almeida, o criador do romance que antecede até a Raquel de Queiroz, é aquilo, é a descida do sertanejo, os retirantes. O meu avô era um antigo retirante, um rapaz de seus 20 anos que desceu e aportou em Itabaiana. Então, ele já na terra dele tinha aprendido o artesanato, o ofício de artesão do couro. Em Itabaiana, centro boiadeiro, com uma pujança total, com os bois embarcando na companhia da Great Western, né? Os bois, aqueles vagões lotados de bois, e era um centro onde era, vamos dizer assim, muito presente o chamado vaqueiro. O vaqueiro, aquele homem vestido de couro da cabeça aos pés, né? Aquele couro todo desenhado, aquela coisa, esporas tilintando, chapéu, tudo, para poder fazer, vamos dizer assim, o serviço do gado no campo, né? Aqueles facheiros, aqueles cactos cheios de espinhos, e eles entravam na Jurema, naquela, para boiar e trazer o gado e trazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o meu avô era um alfaiate de vaqueiro. Ele fazia todos os arreios, todos os apetrechos, sela, a própria roupa, o peitoral, tudo, aqueles desenhos. E eu, menino pequeno, assim com meus 7, 8 anos, ficava abismado de ver aquele povo, as histórias que eles contavam, porque no dia da Feira do Gado, a casa do meu avô, os cavalos ficavam todos amarrados. Eu vejo um filme cowboy, eu me lembro desse momento da minha infância, né, lá em Itabaiana, porque era igual. E o meu avô era como ele é exímio, ele era muito procurado, era referência para a vaqueirada toda. Então, eu hoje digo que ele, Esperidião Figueiredo, meu avô, era um alfaiate de vaqueiro. O sertão estava todo ali, na minha porta. Itabaiana era a região agreste, mas não era sertão. Eles desciam tocando as boiadas e muitos deles eram, digamos, clientes do meu avô. Então, essa casa do meu avô foi fundamental para que eu, sentimentalmente, romanticamente, introjetasse a ideia de sertão na minha cabeça. O resto foi leitura atrás de leitura, tudo. Eu li tudo, Zé Lindo Rego, Graciliano Ramos, tudo. Agora, teve um momento em que eu me defini pelo cinema e, curioso, eu fui fazer o roteiro junto com o Lino Duarte Noronha, convidado por ele, que ele foi quem realizou o filme, o roteiro de Aruanda, e fui assistente numa boa parte do filme do Lino Duarte Noronha. E fizemos uma viagem ao Alto Sertão, uma pré-locação, a gente nem sabia que se chamava pré-locação aquilo, mas a gente foi lá, porque o Lino Duarte tinha ganho uma reportagem com o nome de As Oleiras do Talhado, a região onde a gente fez o Aruanda, e foi a minha primeira vis-a-vis com o sertão mesmo, o sertão árido, o sertão do cacto, da seca. Depois disso, eu não me livrei mais dessa ideia de eu misturava isso tudo, toda essa minha trajetória, e já tendo feito o meu primeiro filme, O Romeiro da Guia, isso foi se avolumando. Quando eu saí do Cabra Marcado para Morrer, fui me homiziar onde? Nas bordas do sertão, em Campina Grande, onde eu vivi 5 meses com medo de aparecer, com como é que chama isso? Uma identificação falsa que um parente arranjou, um parente que trabalhava como chama isso? Uma coisa lá do Recife, do Naval, e substituíram um retrato de um sujeito pelo meu retrato. E eu passei a me chamar, porque o titular da identidade era José Pereira dos Santos. Não sei coincidência, porque Nelson Pereira dos Santos também é Pereira dos Santos, né? Então, tudo isso veio à tona
quando eu ruminava, pensava, por que eu não transfiro esse quadro socioeconômico, reforçado pelo livro de Capistrano de Abreu, né, que é uma enciclopédia chamada, não tem esse título, mas ele ergueu a chamada Civilização do Corpo. Aí eu me destinei a fazer esse filme e o fiz a duras penas, né, com o apoio de um político que era prefeito de uma cidade do interior, justamente nesse sertão mais limítrofe já com o Ceará, lá no fim da Paraíba, né, em Sousa, na Paraíba. O Antônio Maris, que seria depois, era prefeito da cidade, me deu guarida lá, e depois seria governador, foi senador antes, foi senador da República, foi governador, e como governador ele nos deixou, né? Uma figura extraordinária, que percebeu o que eu queria durante eu comecei o filme 2 anos apenas depois do golpe. Em 1966, eu estava em Sousa, 1966, começando a fazer esse filme, um afresco, correndo naquele solão, louco para filmar tudo. Era um burburinho na minha cabeça, né? E resultou nisso que vocês, não sei se o Ami chegou a assistir por agora, ou você, como foi. Fiz esse filme, que foi proibido, que ficou 10 anos sem poder ser exibido, né? E que foi, para mim, a minha homenagem a Espiridião Figueiredo. No fundo, é isso. O meu avô, alfaiate de vaqueiro. Bom, que ótimo. Então, agora eu vou passar para o Amir Labaki, né, para fazer os comentários. Amir, como é que você vê o filme, né? Eu vi que você escreveu alguns livros, né, de introdução ao cinema documentário, e sempre o Vladimir está presente ali com sua obra. Então, queria que você falasse um pouco como é que você vê o país de São Saruê, essa importância para o cinema documentário nesse campo, falasse um pouco aí para a gente. Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado pela UF, obrigado, Lívia, obrigado, TT, pelas suas palavras carinhosas, para com a tua verdade e para comigo. Eu estava torcendo para a internet cair. Depois do trabalho, e eu já tenho alguma experiência nisso. É covardia. E isso se repete nessa noite. Então, eu vou fazer o possível, enquanto a internet não cai, para falar 2 ou 3 coisas muito rapidamente sobre o país São Sarué. Primeiro, Vladimir, querido, um grande abraço. Uma honra nossa de estar sempre conversando com você. Eu tive o prazer, eu revi o filme, é um dos seus filmes que eu revejo, felizmente, desde que ele saiu em DVD. A gente tem essa possibilidade de revê-lo regularmente, então pude revê-lo essa tarde. Mais uma vez, a gente sempre acaba descobrindo coisas novas em filmes que são importantes, então a gente sempre acaba... nós não somos os mesmos, a gente não vê os mesmos filmes, né? Nós somos diferentes, e os filmes também são diferentes quando a gente está voltando a ver. Se aconteceu isso hoje comigo, você um pouco começou a bater na minha carteira, mas isso não é novidade, então eu só vou explicar como agora, porque eu acho que a gente nunca tinha falado. Eu já tive o prazer de entrevistar o Vladimir algumas vezes, e especificamente, inclusive, sobre o país de São Sarué, e hoje, vendo o filme, essa sua referência ao Euclides da Cunha e aos Sertões saltou aos meus olhos. Na verdade, algumas coisas que eu acho que eu ainda não falei com você sobre isso e que eu gostaria de tentar te provocar enquanto a internet não cai. Primeiro, você começou. Primeiro, é isso. Eu tenho a impressão que, estruturalmente, isso que você falou dos Sertões, consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente, foi como você acabou construindo o filme. É um filme que, na verdade, essa estrutura dividida em 3 dos Sertões, quer dizer, a terra, o homem, a luta,
Você tem isso no filme, na estrutura do filme, né? Você tem primeiro a apresentação do que é aquele território, né? Vai passar o tempo, você vai começar a conhecer melhor quem são aqueles personagens, a câmera vai estar filmando mais ah, sertanejos, mais miseráveis, mais trabalhadores, mais camponeses, e vai para a cidade, e aí você vai ter a luta, que é quando, inclusive, você começa a ter entrevistas no filme, né? São entrevistas que depois a gente até quero conversar sobre isso com você, mas quando as pessoas começam a falar sobre as suas vidas ou deporem sobre as suas vidas. A impressão que eu tenho é que essa é uma espécie de terceira parte, e é a parte que eu chamaria de a luta do filme. É também dividido em três. De certa maneira, uma espécie de estrutura sonora do filme, né? Porque o filme você utiliza para o filme, de um lado, é um filme que não tem som direto, é interessante depois a gente falar sobre isso, né? É um documentário do começo dos anos 70. O som direto já tinha chegado no Brasil há mais ou menos 5 anos, no mundo há mais ou menos 10 anos, mas é um longa-metragem que tem entrevistas, mas não tem utilização de som direto, né? Você não tem a pessoa falando com o som da sua voz sincronizado, isso que a gente está querendo chamar de som direto. Então você tem essas entrevistas, que eu acredito colhidas no gravador, de um lado. Você tem uma narração, lida pelo Paulo Pontes, de outro. Em terceiro lugar, você tem, fazendo comentários sobre aquelas imagens, poesia, né? Você tem aquilo, a poesia escrita pelo Jomar, a partir das imagens, a partir do pedido que você fez, e letras de música em música, né? Você tem... hoje eu estava vendo... Hoje você não poderia fazer esse filme, porque você não teria como comprar o Roberto Carlos. As músicas do Roberto Carlos que você põe no filme. Você não sei se poderia. Era um rapaz que, como eu, né, amava os Beatles e os Rolling Stones. Eu não sei se você poderia comprar também, em resumo. Qual seria o custo de ter isso, mas em resumo. E você tem música pop, tem música local, né? Tem música clássica brasileira que você utiliza, mas sobretudo essa utilização de música pop, música folclórica popular de lá, é um elemento muito importante sonoro, então, no filme. Quer dizer, você usa três formas sonoras para dialogar com as tuas imagens, né? Então, essa ideia do 3 me pareceu interessante frisar, porque é assim que eu acho que o filme meio se define, que vem dos sertões, né? E você falou do Aruanda, e como nunca, hoje, quando eu estava revendo o filme, ele me pareceu que é como se o Aruanda, sem desmerecer o Aruanda, ambos são dois filmes muito importantes, ambos são dois filmes que marcaram a época na história do documentário brasileiro, né? Agora, é muito interessante como a primeira metade do país de São Saruê lembra o Aruanda. Lembra o Aruanda inteiro. É como se o Aruanda parasse antes e você não tivesse ficado satisfeito com aquilo que com você, como correteirista do Linduarte e assistente do Linduarte, conseguiu fazer no Aruanda. Tudo bem, é outra região na Paraíba, mas você está falando no Aruanda mais ou menos da mesma coisa. Quer dizer, não é à toa que no Aruanda vocês também começam com o sertão, com a pobreza, com a dificuldade da sobrevivência, né? De como as pessoas se viram para trabalhar, para conseguir comer, e de lá a Aruanda vai terminar na cidade, tá certo? Na feira, na cidade. O mesmo movimento você tem aqui no país de São Saruê. Você mostra o sertão, você mostra um pouco da pecuária, o que é possível ter, com aquele gado magérrimo, um pouco de agricultura de subsistência que você tem, o algodão, que tem alguma importância, né? E aí você vai para grande feira do seu avô, né?
Você vai para... que é uma coisa que você tem também na Luanda. E você vai mostrar a cidade. A cidade como... veja só, estamos aqui... o sertão vai virar cidade, mais ou menos, não é que vai virar mar. O sertão virou cidade. Meio essa impressão que a gente tem. Que é isso como você tem no Orlando, mas o Orlando para ali. Você não para ali. Você... começa daí a terceira parte do filme, que essa terceira parte do filme vai falar desse reino desencantado, que como uma das músicas se refere ao sertão, primeiro, através das várias entrevistas que você vai fazer, sobre como, primeiro com um grande latifundiário, um cara que deu certo, que fala que se preocupa muito com o homem do campo, etc, etc, e você vê ali as condições de trabalho que ele oferece para as pessoas, e vê ele chegando com o seu carrinho, saindo com o seu avião, indo embora, vai entrevistar as pessoas e vai particularmente parar no episódio do ouro, né? Porque no filme, vocês que acabaram de ver, vocês devem ter percebido, vocês devem lembrar bem, tem essa coisa de que, bom, aquilo ali poderia ter sido um lugar de riqueza. Por isso que a ideia do Sansarué, do cordel de Sansarué, é isso. O Sansarué é um lugar de fartura e riqueza que você tem aqui perto do sertão. A gente pode chegar nisso, como, de certa forma, a Luanda estava falando disso. E você tem, no país de Sansarué, isso como se fosse até uma possibilidade que não foi, que foi perdida, porque estaria naquele solo ouro, e você, nos anos 40, explorou um pouco isso, e depois aquilo foi abandonado e foi perdido, e daí a enorme desesperança de vários daqueles personagens que estão lembrando dessa história, né? Que até trabalharam e tudo. Tem um personagem que eu gosto muito do filme e que eu gostaria de saber por que o Vladimir não ouviu, que é o Chateaubriand, Suassuna, que é um grande sonhador, como ele fala no filme, que continua procurando ouro, procurando algum material precioso ali na sua terra, mas ele, no momento, na parte final do filme, no terço final do filme, quando o Vladimir vai engata, entrevistando personagens, quando o filme ganha personagens, o Chateaubriand é o único personagem que não fala. Isso me chamou muita atenção. Você só vê o Chateaubriand. Você até vê a imagem do Chateaubriand conversando com a equipe, com o Vladimir, né? Mas o Chateaubriand não fala. E é muito... E fica uma figura meio mítica, quer dizer, o cara o grande louco, o grande sonhador que acredita que vai ainda encontrar ouro no meio daquele sertão todo. Eu queria... Então, essas três coisas, a ideia da trilogia que me chamou a atenção. E eu queria lembrar, só para encerrar, duas coisas, né? Lembrar duas coisas muito rapidamente. A primeira é que... eu vou encerrar rapidamente falando de uma coisa só. Eu não vou entrar tanto na coisa do som direto, é melhor a gente ouvir o Vladimir. Eu queria frisar a ousadia de se fazer um longa-metragem naquele momento. Não só um longa-metragem sobre isso, mas eu estou falando de fazer um filme, um documentário em longa-metragem em 1966 no Brasil, e que vai ficar pronto em 1971, e tem 8 anos de censura a impedi-lo de atingir ao público. Porque naquele momento, meados dos anos 60, nós tínhamos experiências pontuais de documentário de longa-metragem no Brasil, né? A gente tinha, mas de maneira geral, eram filmes tipo Vamos Exportar o Brasil Belo, né? Então eram filmes sobre as belezas da Amazônia, as belezas das matas, os nossos animais, mas esse formato longa-metragem que a gente hoje está muito acostumado é uma coisa tardia, uma coisa que no Brasil, por exemplo, vai começar a ganhar maior impulso a partir de 1980, né? Quando, por exemplo, o filme do Vladimir, o longa seguinte do Vladimir,
que é O Homem de Areia, vai estrear, se eu não me engano, em 82, não é isso? Em 82, ele estreia logo depois de um imenso sucesso de bilheteria, que é Os Anos JK, do Silvio Tender, que está fazendo agora, um filme que está fazendo agora 40 anos, que fez 800 mil espectadores. Quer dizer, era uma espécie de marco do longa-metragem documentário no Brasil. E o País de Sansaré, o que tem de mais próximo, importante, de longa-metragem pensado, documentário, em resumo, vamos chamá-lo de autoral no Brasil, talvez seja um filme no qual o próprio Vladimir trabalhou, se não me engano, como assistente, que é uma Opinião Pública do Jabor, né? Então, de certa maneira, o País de Sansaré, nisso também, ele é pioneiro. Ele é pioneiro nessa tentativa de fazer um tipo de documentário autoral, crítico, com essa pegada que é socioeconômica, mas é também antropológica, que vai para a tela de cinema, né? Eu fico curioso, eu lendo um texto que o Vladimir escreveu sobre o filme, sobre essa experiência que ele publicou no roteiro, numa edição da Embrafilme do ONB, acho que final dos anos 80, ele escreveu um texto mais longo, chama, acho que é a Heresia de Sansaré, alguma coisa assim, em que o Vladimir fala, reconta a história muito detalhadamente. Você ficou interessado no filme, convido a procurar esse livro e esse texto do Vladimir. E ele nos conta, nesse texto também, toda a batalha contra a censura, que é uma coisa completamente estúpida, isso? É esse, né? Exato. Esse livro aqui, esse livro. Isso. E ele nos conta que da frustração que ele teve, porque ele achava que esse filme teria um potencial, e que teve um potencial, um potencial de público interessante no Brasil, e que ele, no Rio de Janeiro, por exemplo, foi um sucesso quando ele entrou em cartaz. É uma coisa que a gente perdeu, né? Essa é uma informação que eu, por exemplo, eu só fui recuperar agora lendo isso. E o País de Sansaré está longe de ser um filme tranquilo, fácil, né, Vladimir? Está longe de ser um documentário dos mais... ainda hoje, se você para pensar no documentário brasileiro, é um filme que tem um nível de... Ele é um filme, ao mesmo tempo, muito concreto e muito abstrato, né? Ele, ao mesmo tempo, está mostrando coisas que são muito raras naquele momento de você ver no cinema brasileiro. Então, tem uma concretude e uma aspereza muito forte, mas a forma com que essas coisas estão sendo articuladas pela narrativa do filme, não pela narração do filme, pela narrativa do filme, é de uma abstração, é uma questão abstrata muito boa, muito, muito interessante, porque você está, de fato, você está analisando. Ao mesmo tempo que você faz uma radiografia daquilo que está lá, você faz uma análise socioeconômica de por que aquilo é assim e parece estar fadado não a utopia, a distopia, né? Essa aqui é a impressão que o filme... E me chama muita atenção que o filme, assim denso, tenha encontrado um público, um sucesso de público em sala no Brasil. Bom, eu falei já mais do que o Vladimir, não caiu a internet, infelizmente. São só essas questões que eu queria colocar para você, Vladimir, e para TT comentar. Posso, TT? Com você, Vladimir. Olha só, eu tenho uma dívida muito grande, eu vou só repetir o que eu falei antes. Eu tenho uma dívida de ser que devo exatamente à literatura. A literatura que se debruçou sobre o Nordeste. Eu já referi, sendo os principais, o ciclo do romance nordestino e os sertões de Euclides da Cunha. A outra coisa, quando você falou que era uma raridade, por que um longa-metragem, é que o retrato que eu pretendia do sertão era um retrato bem maior do que os filmes que eu já havia assistido sobre. Né? Não tinha sido... Ainda o Vidas Secas do Nelson tinha só
2 anos que tinha sido realizado, né? Que é uma coisa extraordinariamente autêntica como um retrato do homem sertanejo, digamos assim. Então, no meu entender, só um longa-metragem poderia apresentar aquela tese, digamos, a tese de que a mesma exploração do homem pelo homem que existia praticamente na zona do litoral da Paraíba, de Alagoas, de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Bahia, de Sergipe e tudo mais, era, vamos dizer assim, a motivação ou a dinâmica era da velha classe do latifundiário no Brasil. A velha classe podia ser feudal, quase, né? Já não era mais feudal, porque não era nenhuma Idade Média, porque já tinha, vamos dizer, a Revolução Industrial já tinha chegado, inclusive em Sousa, aquele centro industrial com várias usinas funcionando. E uma coisa que determinou é que eu tive pressa, porque eu fui, depois de ter feito Aruanda, eu e João Ramiro Melo fizemos o Romeiros da Guia, que abre exatamente com uma frase de Euclides da Cunha. Eles saem das missas consagradas para os ágapes, festa, né? Eles saem das missas consagradas para os ágapes selvagens. Quer dizer, o cara vai à missa, paga a promessa e depois vai dançar o coco, uma das danças mais sensuais que existe no mundo. E aí, eu fui assistente do Coutinho, e depois seria produtor associado do filme, na segunda etapa, e naquele momento exato em que parou com o Cabra Marcado, eu fui ser assistente do Jabô em 2 filmes, Rio Capital do Cinema, que era um média-metragem, e você já fez a referência a ele, que é o Opinião Pública. Então, em seguida, no dia que eu recebi o último tostão do Jabô, o último salário, eu imediatamente peguei um ônibus e voltei para Paraíba com aquele intuito que eu te falei. Porque eu ruminei, como eu disse, essa ideia de fazer um filme que eu apresentasse o sertão que eu pensava como era e que eu, de certa forma, vivi através de diferentes experiências, inclusive internalizadas. Por isso que eu falei, eu sintetizei no meu avô, né, para ser entendido assim, do ponto de vista, digamos assim, individual, né, de interiorização de um projeto. Então, eu achava que só um longa-metragem poderia dar conta daquilo que eu tinha pensado, né, e que poderia retratar essas diferenças, certo? Então, não é o homem, a terra, o homem e a luta. Eu, na sala de montagem, descobri que eu tinha feito um encadeamento ou uma disposição estrutural dos 3 reinos da natureza. Você falou do 3-3-3, você tem toda a razão. Só que era o reino animal, que foi o gado, que foi tangido exatamente dessa parte mais fértil do solo nordestino, que é esse mais próximo do litoral, que foi retirado desde o século XVII. As boiadas recuaram, à medida que foram dizimando os índios. Domingos Jorge Velho, o paulista, que foi lá, matou, dizimou a indiada, a Cariri toda, e as boiadas foram entrando no Alto Sertão. Era esse sertão que eu queria mostrar. E aí foi o primeiro reino, o reino animal. O segundo foi o reino vegetal, que, coincidentemente, era a pujança total. A Paraíba, até ali, tinha uma espinha dorsal na sua economia. A cana-de-açúcar, na zona açucareira, próximo ao litoral. No Alto Sertão, a oeste de tudo, lá dentro, nos cafundós da Paraíba, o algodão, que sustentava a economia de ponta a ponta. E, por fim, ocorrências. E aí entro numa escala mítica, porque não é o minério, não é a xelita que eu filmei num curta-metragem chamado A Pedra da Riqueza. Exato. É mítico o Eldorado, o ouro
a ocorrência de ouro no Piancó, com os americanos montando máquinas nesse lugar, entendeu? Então, eu me vi muito bem calçado, como se diz, em tempos do cinema. E aí apelei também para 3 coisas. Eu fui caprichosamente. O filme começa, Ami, você lembrou muito bem, o filme começa com um poema longo de Jomar Moraes Soto, em que o sertão é uma coisa, uma coisa no sentido que ele é uma entidade, ele fala de si mesmo. Imensa múmia de cactos, imagina, uma imensa múmia de cactos, um território imenso daquele, imensa múmia de cactos, fiz minha pele assim, maleável, nem ao tato dos bichos que moram em mim, entendeu? Isso é um poema digno da língua portuguesa. Jomar Moraes Soto, eu considero uma das vocações da poesia brasileira da maior importância. E todo o poema conduz, como eu apelei para aquele ritmo lento, porque é como se fosse um apelo. O Homero não contou toda aquela coisa das guerras, de Troia, de tudo, toda a antiguidade grega, através da oralidade e dos poemas. Então, eu digo, a poesia vai conduzir a apresentação da terra. Ali é a terra também, né? Depois, eu introduzo com certa... O filme vai se modernizando. Não existe modernização no Saruê. Ele é bruto, ele é bastante rústico para a gente falar em modernidade. Mas, à medida que o poema vai se finando, entra uma narração na voz do Paulo Pontes, em que ele encaixa uma certa continuidade no tempo e no espaço daquilo que a gente está vendo. E, por fim, as pessoas começam a falar, olha só, eu tinha visto e trabalhado, eu sustentei uma barra uma vez, que o Geraldo Sarno chegou na Paraíba em 1967, eu estava passando uma temporada lá, trabalhando num jornal, e o Sarno me chega lá, tendo sido destroçado no caminho, virou lá uma rural em que ele... E esse menino, Raulino, não, como chamava, o Paulo Rufino, capotaram a rural deles, e o Paulo Rufino não ficou em condição nem de chegar ao ponto, que era o ponto-alvo, era chegar a Paraíba, onde ele fazia uma pausa para fazer alguns dos filmes que ele fez, o Geraldo Sarno, e tinha levado Juarez, o cara célebre, um grande técnico de som, que chegou lá com o braço quebrado. Sobrou para mim. Eu virei técnico de som. Conheci o Naga, eu fazendo o som. Eu nunca tinha visto um Naga na vida. Disseram, olha, você aperta aqui e segura aqui esse ponteiro, enquanto ele ficar no meio, as coisas vão ser ouvidas satisfatoriamente. Então é o seguinte, eu sabia o que era um Naga e o valor que aquilo tinha, porque o Venturinha, o Zé Ventura, irmão do Zueni, era da equipe do Jabô, o Dip fazia a câmera e ele fazia o som. E eu via que aquele equipamento era essencial. Mas eu digo, eu vou fazer som direto nesse filme. Aí eu disse, não é Vladimir, não é som direto. E eu disse a mim mesmo, isso é som indireto. E assim foi. Sabe como esse som era feito? Por que não tem Chateaubriand? E tem um poema que dá um recado que é exemplar. Eu não sou capaz de lembrar tudo, mas depois a gente pode falar disso. Eu cubro com duas, 3 estrofes do Jomar, que era a busca dele. Não é ouro ali, é urano. Aquele homem enlouqueceu porque ele vai com a foice para me mostrar uma reserva de urano. Urano é matéria-prima da bomba atômica, sei lá, todas as coisas que relativas à indústria bélica no mundo, né? Então, sabe por que não tem o Chateaubriand Suassuna, primo de Ariano, primo legítimo de Ariano, aquele homenzinho com aquele chapéu de couro, primo legítimo de Ariano Suassuna, não tem o Chateaubriand, porque ele não tinha condição, porque a mulher dele estava muito doente, e eu fazia
uma jogada, eu pegava aquela pessoa, podia estar onde estivesse, eu levava num carro, numa caminhonete, até a cidade próxima, onde eu esperava que o serviço de som da cidade, da prefeitura, saísse do ar às 10 horas da noite, eu com aquela pessoa num hotel, né, por conta de uma Helles produção que eu tinha, e aí eu ia ao estúdio desse serviço de rádio e entrevistava as pessoas off totalmente. Mas o Chateaubriand, ele não pôde, eu não podia forçar um homem já de idade, eu levar ele, deixando e eles moravam no deserto, naquela coisa, no meio do nada ali, né? Então não tem Chateaubriand por isso. Mas eu queria só chamar a atenção, o filme começa com um poema que vai se finando, entra a narração do Paulo, que já é algo moderno, porque não é mais o sertão falando dele, mas é alguém falando do sertão. Isso. E por fim, vem as entrevistas totalmente fora de synco, né? Eu colocava em cima da imagem, convenientemente, com o interesse da narração caminhar para o seu final, entendeu? Então, vários. O ouro todo foi feito em off, mas a gente ouve, certamente se ouve qual era a tragédia daquela gente. Um homem que morreu sentado, foi encontrado morto em cima de uma pedra de ouro, né? Aquilo é o país de São Saruê. Por quê? Outra dívida muito grande que eu tive foi pegar a leitura do Manuel Camilo dos Santos, um homem quase que analfabeto, que escreveu Viagem a São Saruê. Eu tomei de empréstimo o São Saruê dele. Por quê? O que é o São Saruê? É uma utopia. O sertão é uma utopia. Viraram ela pelo avesso. Essa utopia virou pelo avesso, virou uma exploração só, né? De uma classe pela outra. Sabe quando eu me animei, há coisa de 10 anos atrás? Aliás, eu já vinha me animando há muito tempo, quando se falava na transposição do Rio São Francisco. Para mim, aquilo ia ser uma epifania, uma coisa que o sertão, conhecer a água com rios caudalosos, entendeu? Aquilo me deixou enlouquecido. Eu até iniciei, eu tenho um projeto iniciado, que é a transposição do Rio São Francisco. Quer dizer, era de novo a utopia, porque Zé Américo de Almeida disse que aquela terra é a terra mineral, o sertão. Ele não falou do resto da Paraíba, ele estava falando exatamente daquela região, a terra mineral, porque tem xelita, tem ouro, tem bauxita, tem columbita. A xelita, eu fiz um filme exclusivo que se chama A Peleja do Sertanejo para Desencantar a Pedra, que foi parar na Lua, na nave dos astronautas, porque aquilo que é retirado nas minas da Paraíba, nas minas de xelita da Paraíba, vai bater no espaço sideral. Os bólidos, as naves espaciais são revestidas de xelita, que é o tungstênio. Essa luz que nos alumia é tungstênio. Ela combusta, ela fica acesa, porque o aço resiste às grandes temperaturas. É retirado daquele solo do sertão. O sertão era para ser rico, era para ser o país de São Saruê. Por isso que eu optei por ser o país de São Saruê, dividido em 3 partes, tal como Euclides dividiu os sertões em 3 partes, entendeu? E que você dividiu em 3 também, pensando no próprio Euclides da Cunha. Então, são os 3 reinos da natureza que se combinam e faz esse perfil do sertão, que só podia ser um documentário de longa-metragem, tal como eu pensei. Depois de ver o Cabra Marcado para Morrer, depois de ver o filme do Jabô, Opinião Pública, voltei lá e digo, vou fazer o meu documentário, e é em longa-metragem, preto e branco. Quando estreou, não tinha mais filme preto e branco no cinema brasileiro. Era tudo colorido. Cheguei uma vez atrasado, tudo danado para chegar atrasado nos lugares. Vladimir, fala um pouco dessa estreia. Depois a gente podia voltar para a questão da censura, mas o que eu queria te perguntar... Eu queria só... Tá bom, eu queria arrematar, eu vou falar da estreia, mas eu só queria arrematar que eu não estava certo, eu estava certíssimo. Por quê? Porque o final é um pouco difícil de encarar. Quer dizer, quando eu desconfiei que eu devia fazer um desafio, de certa forma, à ditadura, mostrando aquela tragédia que era
a civilização chamada do couro, que é uma civilização que luta para sobreviver, que um homem vai buscar um pote d'água com 5 léguas de distância para poder beber, quando do outro lado tem a fartura da água dos grandes mananciais do Rio São Francisco, e até hoje inventaram essa transposição que nunca foi concluída. Inauguraram 2 vezes aí, mas isso é uma patifaria que não quero nem tocar nesse assunto. Mas o caso é que esse perfil, não é, foi, de certa forma, o desafio que eu fiz. Ninguém tomou conhecimento. E tomou muito conhecimento. Porque eu fiquei 10 anos carregando, pelo menos 9 anos carregando manifesto, abaixo-assinado, uma luta de 10 anos para liberar o meu filme. Por quê? Porque eu enfrentei o desafio de mostrar que nem tudo era o país grande que eles fizeram, né? Esse filme foi feito durante o tempo em que disse, como é que chamava, meu Deus? Era esse é o país que vai para frente. O milagre não é milagre, o Novo Nordeste, chamava-se o Novo Nordeste. Eles queriam vender isso, eles transformaram o que devia fazer, que era a reforma agrária, e que tinha dado no que deu, né? As ligas camponesas tiveram que matar os camponeses todos para poder fazer a sua revolução, não é? E eu fui castigado com 10 anos. Porque o filme é como gente, né? É como parente. Ele é feito de matéria, parece que é orgânico, celulose é vegetal, mas é orgânico. Se acaba, termina, né? Você que é uma legítima defensora da memória cinematográfica, como o Ami, e ele morre, o filme morre como a gente. Tem filmes que, se você não tomar conta, ele morre. E o meu filme pegou uma cadeia de quase 10 anos, e quando tomou sentido na vida, quando ele se pôs de pé outra vez, pegou umas 3 ou 4 safenas, que quem salvou, ela se referiu, a TT se referiu a Carlos Brandão e a Mirna Brandão, que fizeram gestões junto à Petrobras e salvaram o filme, que foi safenado praticamente. Então, aquilo foi um sofrimento, foi como se fosse realmente um ente querido que estava morrendo e eu tive que salvar, né? Então, eu estava certo quando quis fazer naquele lugar. Não havia... O desafio era muito interpessoal, sem nunca ter estado com o Milico, a não ser para enfrentá-los na censura várias vezes, né? E a estreia? A estreia se deu depois que eu concluí o filme. Eu terminei esse filme, eu estava apenas com 1 ano de Brasília. Foi em 1970, e com sobras de salário, eu voltei para o Nordeste e refiz algumas coisas e, finalmente, fechei o filme. Inscrevi no Festival de Brasília, que não teve coragem de cumprir, porque a comissão de seleção do festival escolheu o filme. Teve que se demitir. Devo isso a Geraldo Sobral, a Clóvis Sena e a uma outra pessoa lá, que eu não me lembro agora o nome, que resistiram e foram aos jornais e defenderam o filme até a última gota. Mas não houve jeito. Ele foi retirado do ranking dos 7 filmes que iam passar. O meu filme foi retirado e substituído por Brasil Bom de Bola, uma charopada do Carlos Niemeyer, e porque Garrasta Azul Médici era um torcedor do futebol e era o ditador da hora, o mais cruel que teve aí, né? O Garrasta Azul, né? Tinha que ser, vamos dizer assim, distinguido e contemplado, porque ele torcia pelo Grêmio, não sei porquê, acho que era pelo Grêmio, e adorava Dadá, queria impor o Dadá peito de aço ao Saldanha. Então, o Brasil Bom de Bola foi feito para adular o governo da ditadura. E, para isso, tiveram que arrancar do ranking que tinha sido escolhido, selecionado, o meu filme. Então, eu fiquei daí para frente mais 8 anos, 9 anos, até que foi liberado, e graças à cooperativa do cinema brasileiro, da qual eu fazia parte, estreou em plena Copacabana, com a presença... Eu também sou muito atrevido. Eu fui e convidei pessoalmente o Luiz Carlos Prestes, que recém tinha chegado daquela vigiatura lá na União Soviética,
E ele compareceu e discursou durante a estreia. O Jabô tem isso filmado. Então, o Jabô está aqui atrás de mim. Eu fiz um discurso nervosíssimo, né? Tal como estou fazendo aqui. e o Prestes falou, inaugurando o meu filme. Quem filmou isso? Aí a história do Brasil, porque aí começa realmente, a gente começa a tomar pé e a ditadura se finou por aí afora, né? Parei. Tá. Quem filmou isso? Quem filmou? Como? Quem filmou isso? Tem um filme que chama Conterrâneo Velho de Guerra. É um filme que a Daça Ibiapina fez, que tem esse lance no Cine Ricamar, entendeu? Alguém filmou, eu consegui que essa... não sei se foi Walter, meu irmão, que filmou essa parada lá, entendeu? E como foi? E a questão de ter sido um sucesso de público? Não foi sucesso de público coisa nenhuma. Ah, não? Foi sucesso, olha, um mediano sucesso de crítica, porque quem teve coragem escreveu sobre, né? Jean-Claude Bernardet, Ariano Suassuna inaugurou essa parada, escreveu um laudatório desse tamanho, né? Botando o filme nas alturas, depois Jean-Claude escreveu, depois o Monteiro, como é? O Carlos Ronald Monteiro. Não. O colega da TT, como é o nome? Carlos Monteiro. José Carlos Monteiro. Sérgio Pano, nordestino como eu, no Globo, mandou ver. O Fernando Ferreira, do Globo, mandou ver. Tudo com 4 estrelas. Foi maravilhoso. Agora, público não. Público não, porque era um filme muito pobre, né, Ami? Teve uma senhora, teve um lance em Copacabana muito, muito curioso, porque a gente fez eu não sei como é que chama isso, um troço, tem um nome próprio, técnico. No tempo que a sala de cinema era infestada de fotos do cinema, caprichado, com moldura, tudo, se lembra, né? Então, tinha um painel imenso, que era aquela foto daquele povo, quando o filme apresenta os marcadores de estrada e com aquele teodolito, e tem todo mundo, tem um sujeito com a galinha, ou tem um sujeito com o teodolito na frente, parecendo uns cowboys, pareciam uns cowboys, porque um dos sujeitos tem um revólver aqui na cintura. E então a gente fez uma ampliação enorme dessa foto, e estava lá na sala de espera do cinema. E uma senhora frequentadora daquele cinema Ricamar, em frente praticamente ao Copacabana Palace, esse cinema, uma daquelas moças, aquela senhora já de uma certa idade, das vizinhanças, habituada a ir ao Ricamar, olhou aquilo e disse: que cowboy maravilhoso, vou assistir. Entrou, sentou lá. Quando o filme começou, ela não aguentou 5 minutos. Eu quero o meu ingresso de volta. Fez um escândalo, parou tudo, entendeu? E essa senhora saiu, alguém convidou ela, saiu, mas porque ela entendeu que ali era um filme de cowboy, que ela ia assistir um faroeste, sei lá o quê, entendeu? Então, foi marcado por aí. Depois, sumiu na poeira, como diz o outro. Quando reapareceu, eu estava precisando de safenas. Na linha tirando dúvidas históricas, você que fez, muita gente não sabe, o Vladimir também... Esse é um artigo. Você fez um artigo de 2 metros que eu fiz. Né? Eu nunca tinha escrito no artigo. Eu faço estilo, mas não mostro. Eu não trabalho. Eu sou mais cineasta do que estilógrafo. Fica guardado para outra ocasião. Mas eu fiz esse estilo e Maria de primeira viagem. Eu nunca tinha escrito na estilo quando cortei a Chile toda, desenhei e cortei, eu eu não prestei atenção e fiz a leitura da direita para a esquerda. Quando você imprime, porque a Chile é impressa, né? Quando você imprime, a contraface veio trocada. Então, eu fiquei 1 mês fazendo de novo a mesma Chile. Ela tem quase 2 metros de tamanho, assim, né? E eu tive que fazer tudo de novo. Né? Mas é ótimo, essa história é boa porque a gente vai aprendendo as coisas, né? O país de São Saruê. Eu queria só... Virou um prêmio chamado São Saruê. Virou um troféu.
que era dado Então, pela Federação dos Cineclubes. Isso acabou. só Mas para... não foi sucesso de público, não, Almir. É boa vontade sua. Queria só falar que o público aqui está agradecendo e elogiando bastante o debate. A Rita Carvana comentou, né, assim, para o Amir Labak, né, disse que também ficou impressionada com a presença da música do Roberto Carlos no filme. Também aqui a Nana Rodrigues, né, disse que deu um bravo pelo debate, né, disse que é uma lindeza de noite. E o Lucas Oliveira de Moura Arruda, ele dá a seguinte mensagem: caro Vladimir, sou músico do Recife e tenho o país de São Saruê como uma referência humana. Tive a alegria de tocar 2 vezes na Sala Vladimir Carvalho, na Usina Cultural Energisa, em João Pessoa. Ele gostaria de perguntar sobre a parceria com o maestro Marcos Vinícius, que canta o tema da abertura do filme. Como foi a criação dessa música, visto que ela resume e tematiza tanto o assunto? E mandou um abraço. Eu vi praticamente essa geração de poetas na Paraíba. Na Paraíba houve uma geração 59, da qual eu fiz parte, né? Todos mais ou menos da minha idade. Então, a maior parte já morreu. Eu sou sobrevivente de várias coisas, inclusive de Aruanda. Você sabia, amigo? Eu sou o único sobrevivente de Aruanda. Éramos 4, morreram os 3, Lindo Duarte, João Ramiro Melo e Hulk Vieira. Somente eu para contar a história. Então, essa geração 59 deu um poetaço chamado Jomar Moraes Souto, que é o autor do poema do São Saruê. Depois, a geração imediatamente posterior a essa 59 é a geração que chamou, se não me falha a memória, Sanhauá, em homenagem a um rio que banha parte ali da capital, na Paraíba, né? E o Marco Vinícius migrou. Ele é encontradiço aí em São Paulo, amigo, porque ele faz música para cinema, vários filmes do João Batista de Andrade. Então, o Marcos Vinícius de Andrade era poeta e músico bem maestro. Ele tinha formação de maestro na Vila Lobos do Rio de Janeiro. E era poeta, um poeta brilhante também, né? Então, eu apelei para Marcos Vinícius, eu precisava de uma canção para abrir o filme, e encarreguei ele disso, né? Eu mostrei para ele o copião, e ele imediatamente criou uma música lindíssima, belíssima. Ele tem discos, inclusive, que essa canção está lá, a canção do São Saruê. Muito obrigado. Como chamava ele, do Recife? Muito obrigado pela lembrança e o carinho, tá bom? Lucas Oliveira de Moura Arruda. Eu tenho um sobrinho, Lucas, como da Bíblia. Ele ainda disse que ele assistiu o documentário aos 15 anos, né? E agora ele está revendo com 31 e está revendo com a mãe dele, Maria. Né? Que maravilha! Um abraço para vocês todos, a família inteira. Lucas. Vladimir, nesse texto que você escreveu sobre para o livro do São Saruê, você fala que ainda antes de você poder lançar o filme, você já tinha os 2 projetos seguintes que acabaram sendo 2 dos seus longas-metragens logo depois. Um deles é O Homem de Areia, a qual você se refere como Memória de 30, e o outro você já se refere a ele como Conterrâneos Velhos de Guerra, que é mais ou menos Conterrâneos é claramente uma... Você entende, você vê o São Saruê, vê Conterrâneos Velhos de Guerra, entende o que você está falando, né? São filmes muito... É muito claro. Eu também acho que você vê o Homem de Areia também sai do São Saruê, mas depois a gente pode falar sobre isso. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é se, de fato, você logo já tinha esses 2 projetos, quer dizer, quando você acabou o São Saruê, nos anos 70, e por que chamava Memória de 30, O Homem de Areia,
e virou um Homem de Areia. Era outra coisa, não um retrato do Zé Américo? O que era a Memória de 30? Já era um filme do Zé Porque Américo? uma memória de 30 você não poderá realizá-la na sua totalidade se não incluir o trabalho de José Américo de Almeida e Juarez Távora no Nordeste. Sei, Então, mas o filme era diferente? Como? O filme era diferente do Homem de Areia, o projeto? Não, era aquilo, era exatamente aquilo. E eu fiquei, de certa forma, um pouco devendo ao Sansaré. Não sei se você se lembra que no Homem de Areia tem um capítulo enorme sobre a açudagem. Uhum. E eu revisitei exatamente o sertão por conta da água. Daquela outra vez era a seca. Uhum. Era também nessa, mas a água dos açudes, né? Uhum. Eu apelei. Então, aquela família, um homem com acho que uma ninhada de uns 8 filhos, todos trabalhando na enxada, e a água junto ali, e o homem claramente era uma pessoa muito pobre, muito num regime de servidão também, né? Então, aquilo dali é um pretenso perfil do velho José Américo de Almeida, fundador de um ciclo literário com a bagaceira, compreendeu? Mas é também aquele homem que lutou para implantar ou reimplantar a açudagem no Nordeste, né? Ele acreditava nisso, na água. Só que eles esqueceram, mais uma vez, de desapropriar as terras marginais aos açudes. Então você tem aquele mar d'água, são verdadeiras, aquele açude de como é que chama lá, meu Deus? Que tem a mãe d'água, a mãe d'água e o de Curemas, que formam um verdadeiro mar. Eles têm 6 ou 8 municípios que eles banham, é um verdadeiro mar interior, praticamente para nada, porque as terras marginais são todas criação de gado. Você não tem uma gleba daquela que seja destinada ao trabalhador do campo, propriamente dito, entendeu? Então, eu revisitei o Sansaré, fazendo um pouco a biografia de Zé Américo por conta de 30, compreendeu? Então, isso e o conterrâneo do Velho de Guerra não é à toa que se chama conterrâneo, porque um contingente enorme de nordestinos vieram para Brasília fazer a cidade. Aquele povo, aquele mesmo povinho lá que eu filmei, não eles, as pessoas que eu filmei, não, mas aquele mesmo povo é o que foi transposto para a construção de Brasília, para serem também explorados e até chacinados, porque teve uma matança aqui em Brasília, onde morreu ninguém sabe quantos trabalhadores, né? Na chacina da Pacheco Fernando de Dantas. Então, eu chamei de conterrâneos porque o fio... Eu não peguei os mineiros, não peguei os carioca que vieram trabalhar. Carioca não trabalhou no pesado. Carioca veio para os escritórios. Agora, os 30 mil, sei lá quantos, paraibanos... E tem mais uma coisa, Mi. Você sabe o fenômeno da Liga Camponesa? Viu, TT e Lívia? A Liga Camponesa surgiu... Um começo da Liga Camponesa surgiu de um certo incômodo de classe, né, com Julião, aí pelo começo da década de 50. E aquilo virou uma tensão no Nordeste muito grande. Tanto que os americanos criaram um programa, Aliança para o Progresso, né, e distribuíram os Peace-Corps, aqueles filhos de generais, de major, de coronel do Exército, que foram retirados, não serviram o exército americano, e vieram e se espalharam pelo Brasil afora, né? Em Sousa, aquele americano que tem no filme, o chamado, por sinal, Charlie Foster, só faltou o Kane, né? Charlie Foster Kane. Eu brincava, você faz Charlie Foster Kane, e com aquele outro rapaz, eles estão fugindo da guerra do Vietnã. Ficou explícito. Eles estão fugindo, eles são abençoados pela proteção dos pais que eram militares, foram parar ali, entende? Então, essa coisa toda é uma só. Meus filmes são vasos comunicantes, é um filme só, tem 20 horas, pode botar tudo, tem uma coisa a ver com a outra. Sempre, 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 sempre. E o outro filme era o quê que você falou? Conterrâneos e Homem de Areia, é isso aí. É o Homem de Areia. O Homem de Areia é uma dívida com o Saruê ainda, e eu sempre arranjo uma maneira de me escudar. O escudo
do Saruê foi o meu amigo Antônio Maris, que tem uma galeria no Senado, no Congresso, tem uma galeria com o nome dele. Ele foi quem me deu um dinheirinho para pagar o hotel e a alimentação da equipe quando eu estava em Sousa. Zé Américo foi um escudaço que eu consegui ter, né, que eu consegui erguer, para que não mexessem comigo. Mas, mesmo assim, tem uma história incrível também, que está nesse filmezinho da Dácia fez, chamado Conterrâneo, no singular, Conterrâneo Velho de Guerra, que quando eu estava me preparando para fazer O Homem de Areia, o filho de José Américo de Almeida, o general Moacir de Almeida, acho que é Moacir o nome dele, era um virtual candidato a presidente da República. Todo mundo falou nisso. Antes de acontecer Figueiredo, etc., o filho do general, do Zé Américo de Almeida, era um candidato em potencial. Então, sabedor que o filme O País de São Saruê tinha sido proibido pela censura, que não foi proibido, foi interditado totalmente, o filme não tinha corte previsto, era interditado. Ele mandou um preposto, um espoleta dele, falar na Embrafilme e requisitar o roteiro do filme. Por uma sorte minha, o camarada que estava lá como presidente era Roberto Farias, um homem escolado, que disse, não, esse aqui, daqui não sai nada, eu não tenho esse roteiro aqui. Faça favor. Senhor, não, então eu vou falar com o ministro. Vai falar com o ministro. Se o ministro disser para dar alguma coisa aqui da Embrafilme, eu posso conversar com ele. Mas daqui não sai nada. Por quê? Porque eles estavam cismados. Entendeu? Eles estavam cismados que eu podia fazer uma coisa ofensiva a José Américo de Almeida. Isso foi deslindado no final, porque filme pronto, eu exibi o São Saruê para Zé Américo de Almeida e ele disse, é uma nova bagaceira. Zé Neumann Pinto está aí, que é seu amigo, você encontra ele, seu vizinho, pode perguntar ao Neumann. O Zé Américo falou, isso é uma nova bagaceira. Que beleza, que filme bonito. Ele é míope, né? Ele não viu nem escutou o filme. Senão ele mandava me prender. Você soube se a família do Zé Américo assistiu o Homem de Areia? Depois? Assistiu, mas noutra circunstância. Quando eu fiz 70 anos, teve um ciclo dos meus filmes como é que chama? No CCBB, aqui em Brasília, no Rio e em São Paulo. Eu fui nos três CCBB. E aí eles foram convidados, alguém inadvertidamente eles bateram palma, me abraçaram, não entenderam nada, não havia nada demais naquilo, entendeu? Sentaram lá e viram o filme, eu fiquei cabreiro, assisti junto com eles, fizeram alguma novidade, mas não. Agora, o general que tinha feito esse petitório ao Farias, quando viu o filme que ele foi convocado, o velho chamou ele no Rio, ele foi assistir na Paraíba, era governador o Buriti. O Buriti era o governador, muito amigo do Zé Américo, chamou ele, foi a família toda. E no outro dia da exibição, eu soube disso dias depois. Desculpa que as minhas conversas, as minhas histórias são muito compridas. Eu soube disso dias depois. Ele foi fazer a barba no quartel, no 20º Regimento de Engenharia, sediado lá perto da casa dele, em Tambaú. Ele foi fazer a barba. Acontece que o camarada que fez a barba dele era um poeta da geração 59 e que dias depois, me chamou, me telefonou, nos encontramos e ele disse, cara, o que diabo de filme é que tu fizeste? Porque o general Almeida fez a barba comigo, mas ele estava num mau humor e de uma palidez cadavérica, a ponto de eu interpelei ele, o senhor está sentindo... Não, é que eu assisti ontem um filme detestável que pretende ser a biografia do meu pai. O homem estava uma fera. Mas isso passou. Tudo passa. Como vai passar a pandemia, graça.
Eu também queria comentar que o Pedro de André Gradelha fez a seguinte colocação, e eu concordo com ele. Que aula! Vladimir é um mestre, né? E também está falando que nessa live, né, com a Mir Labak, também ficou ótimo, né, e comigo também, e o Lucas, eu queria agradecer por ter feito a pergunta, né, porque ele fez um agradecimento à Universidade, né, Federal Fluminense, por essa iniciativa da live, e a gente que agradece essa participação, né. Eu queria, assim, comentar também, né, sobre o país de São Saruê, que achei também muito interessante como tem uma série de estratégias, né, de narrativas nesse documentário. Então, a gente vai ver o uso da voz em off, né? A gente vai ver esse poema que é declamado sobre a imagem, a gente vai ver essa fronteira que é sempre fluida, né, entre o documentário e a ficção, mas a encenação, né, em alguns momentos do filme, também o uso de fotografias. Então, eu acho que o filme ele tem essa beleza também poética, né, dessa história que está sendo contada dessa forma crítica, mostrando todo esse contraste, mas fazendo uso assim, de vários elementos narrativos, né? Então, queria fazer esse comentário. E também eu revi o filme agora, né, para o debate, e foi assim realmente uma experiência muito diversa, né? Eu já tinha visto o filme há algum tempo atrás, há uns 10 anos atrás, e enfim, continuei maravilhada com essa obra. E também quero comentar que eu estou achando esse momento aqui histórico, com tantas informações e comentários, essa conversa, né, do Amir Labak com o Vladimir, trazendo informações assim, muito ricas para a nossa memória, né, e para essa memória do documentário brasileiro. Aí, Vladimir. Olha só, eu só tenho a agradecer, pois foi uma noitada que eu não imaginava que tivesse tanta matéria vinda de vocês e tanto estímulo para falar essas coisas que falei aqui. Olha, eu me sinto realizado essa noite, compreendeu? Ganhei o dia ouvindo a mim, ouvindo o TT, e ainda mais olhando aqui para a Lívia, que prestou atenção e que, naturalmente, poderia ter sua opinião também aqui relevante que seria. Mas, ótimo, eu me sinto muito bem aquinhoado com essa live, eu fico feliz, né? E eu vou repetir, para mim foi um luxo ter vocês aqui. O Ami, que olha só, o Ami, a gente devia fazer aqui agora uma reverência. O Ami, ele é a pessoa que pôs de pé, que pôs o documentário brasileiro rejuvenescido. Saruê é uma coisa, é um ancião, né? Mas os 25 anos, é a flor da idade, é a flor em que o tesão, a libido desponta assim maravilhosamente bem, e no cenário do cinema brasileiro é tudo verdade, é tudo que a gente tem de bom nesse cinema, pela espontaneidade, pelo alcance internacional, pela plataforma que ele é, tanto para dentro do país como para fora, compreendeu? Eu não tenho palavras para agradecer a simples presença dele, quanto mais com a objetividade e a propriedade, o olho clínico e o sentido, ao mesmo tempo, crítico do Amir Labak. Não tenho outras palavras para dizer, porque não sou o Oás. Quem me dera que fosse. Não tenho palavras. Se ele ganhou o dia, eu ganhei o ano que você deve imaginar, né? Deixa eu te dizer, você sabe da história com o Oás? O Oás foi ministro, né, e um dia a rapaziada resolveu aqui em Brasília, foi ministro da Cultura, como todo mundo sabe, e resolveram fazer uma homenagem de surpresa a ele. E aí ficou aquela coisa, né, escondidinha lá nos corredores do Ministério e tal. E aí, quando ele veio para o expediente, aí quando abriu a sala, estava aquele povo lá, e aí bateram palma e tal e coisa. Então, quando ele foi falar, ele disse:
eu não tenho palavras. E foi uma risadagem total, né? Como é que aquele homem, senhor de todas as palavras, de todos os dicionários, não é? Um enciclopédico, eu não tenho palavras. Não, meu senhor, você tem sim. Essa donação de a risadagem, claro, com carinho, se abraçarem para comer o bolo do Oás. Não temos palavra, eu não tenho palavra nem para agradecer a TT, a Lívia, ao meu amigo, como chama, Weissman, e o outro? Rafael. E Arthur Weissman e Rafael, pela excelente técnica. Acho que eu me fiz ouvir e ouvi vocês muitíssimo bem. E, Amir, você quer dar uma última palavra para a gente já estar encerrando? Eu só quero agradecer, né, está todo mundo meio enlutado, né, com a pandemia, com tudo que está acontecendo com a gente no Brasil. Então, ter noites para a gente ficar ouvindo Vladimir Carvalho é o oásis que a gente está precisando para atravessar esse deserto. Eu espero ter esse privilégio renovado logo. Isso é tudo que eu só tenho que fazer. Muito obrigado a vocês pelo convite. Contem comigo. Um abraço a todos os professores. Eu acredito que professor, como vocês começaram falando, os professores são guerreiros do Brasil, eles são fundamentais. E a gente acabou de ouvir um deles. Só queria fazer uma rápida, contar uma história muito rapidamente, só para vocês entenderem quão danado é Vladimir Carvalho. É tudo verdade, existe, porque eu, em 1993, fui dirigir o Museu da Imagem do Som em São Paulo. Ao assumir o museu, era crítico de cinema, não tinha experiência só de cobrir festival, gostava muito de documentário e, conversando ali com o departamento de cinema, a gente decidiu criar um evento regular do museu dedicado a documentaristas brasileiros. A gente passaria um documentário, chamaria um documentarista e gravaria para a história do museu. Os dois primeiros entrevistados para essa atividade do museu foram o Vladimir Carvalho, com conterrâneos da de guerra, e o Coutinho, Eduardo Coutinho, que ainda não tinha conseguido lançar o Fio da Memória. E para mim, eu tive o privilégio de poder tomar um café com o Vladimir e poder tomar um café com o Coutinho. Eu conhecia pouco. O Vladimir até já tinha cumprimentado em Brasília ao cobrir o lançamento do Conterrâneos de Guerra. O Coutinho eu tinha cruzado uma vez só na vida. Mas o que eu queria contar para vocês é que foram dois encontros completamente polares. O Coutinho estava muito deprimido porque ele não tinha conseguido lançar o Fio da Memória, estava muito deprimido com o estado do cinema brasileiro naquele momento e particularmente com o documentário, e me falou: olha, eu não sei se essa carreira tem futuro, eu acho que eu devia procurar outra coisa para fazer. E o Vladimir era o oposto disso. O Vladimir tinha acabado de fazer o Conterrâneos de Guerra, que tinha feito em 16, tinha demorado um tempão para conseguir fazer o filme, e ele falava: não, documentário é isso é o máximo, é difícil lançar, não tem muito mercado, mas a gente faz na raça, a gente lança na raça, já estou fazendo mais outro. Eu vendo os dois, eu falei: nós temos, não é à toa que a gente tem uma tradição tão forte. Dois, a gente precisa de uma vitrine nobre para esses artistas brasileiros. Assim surgiu É Tudo Verdade. O Vladimir, ele é padrinho da Tudo Verdade, quando eu falo isso, é de verdade. Muito obrigado, gente. Bom, eu não tenho palavras para agradecer a presença do Vladimir Carvalho, né? Muitíssimo obrigada por nos honrar aqui com essa sua presença, com essa conversa histórica aqui. Também queria agradecer imensamente ao Amir Labak, né, por quem eu também tenho profunda admiração, né, agradecer ao Cinearte UF por esse convite de estar aqui nessa mesa. Também informar para vocês que está tendo uma chuva de parabéns e de agradecimentos no chat, né, por essa conversa. E alguns comentários aqui da Rita Carvana dizendo que essa noite encheu o tanque da gente. O Lucas Oliveira de Moura Arruda dizendo não é o oásis, mas é um oásis.
E também queria dizer que essa live vai ficar gravada, né, aqui no canal do YouTube, e que o evento do 10º Interculturalidades, ele vai, em homenagem aos 50 anos do Movimento Armorial, ele vai até domingo, e convidar todos vocês para participar do evento até domingo. Muitíssimo obrigada, que honra estar aqui com vocês, né, mediando essa conversa, e muito obrigada.